Seja bem-vindo ao Canalizar. Aqui a gente sempre tem um conteúdo de qualidade para você. E eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos de notificação, porque nós temos conteúdo novo todos os dias. A sua participação aqui é muito importante para que a gente consiga prosseguir nessa caminhada de trazer conteúdo de motivação, reflexão e fé para você. Muito obrigada. Fique com mais um momento de fé. A palavra de Deus que eu separei para a gente refletir aqui hoje, ela está em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante. Faça essa leitura depois aí na sua Bíblia, na sua casa, mas eu já vou te adiantar com um spoiler aqui do conteúdo aí desse contexto. Jesus ele estava pregando e ensinando como era do ofício dele, e ele deu uma ordem aos discípulos, ele disse assim, olha, vocês entrem no barco e já vão adiante, porque eles tinham como destino Genezaré, que era do outro lado. E enquanto eu vou despedindo aqui a multidão, e Jesus começou a despedir a multidão, dar tchau, e de repente Jesus falou, eu quero orar um pouco, e foi para o monte. Jesus tinha o costume de orar no monte, e ficou lá orando bastante, e de repente Jesus falou assim, não, agora eu vou voltar. Quando Jesus voltou, e ele observou, os discípulos já estavam no mar alto, e Jesus falou, olha, eu não tenho outra alternativa, eu vou andar por cima das águas e vou ter um encontro dele, porque ele era Jesus, né? Então ele tinha esse poder glorioso, e Jesus foi andando por cima das águas ao encontro dos discípulos que estavam lá no barco, no meio do mar, e a Bíblia conta que naquela noite o mar estava revolto, e o vento forte. E Jesus foi se aproximando, e conforme ele ia se aproximando, os discípulos viram alguma coisa que eles não entenderam muito e nunca imaginariam que seria Cristo caminhando sobre as águas, e eles começaram a dizer, é um fantasma, o que é aquilo? É um fantasma. E de repente Jesus escutou e ele responde, olha, não é um fantasma, sou eu, Jesus, não temam porque eu não vou fazer mal a vocês. E Pedro, né? Pedro, sendo Pedro, com aquele temperamento dele sanguíneo, já disse logo, se tu és o Cristo, permita que eu vá até aí ter contigo. E Jesus olhou e falou, que ousadia, permito, pode vir até a mim. E Pedro foi. Pedro tirou os pés do barco, colocou os pés sobre as águas, começou a caminhar sobre as águas ao encontro de Jesus, numa ocorrência maravilhosa e milagrosa, aquilo acontecendo, os outros discípulos vendo aquilo, não crendo, e de repente o vento forte bateu em Pedro, e Pedro sentiu medo. E quando Pedro sentiu medo, ele começou a afundar. Os pés de Pedro já não estavam mais sobre as águas, mas começaram a tocar as águas, começaram a entrar nas águas. E aí Pedro desesperou e gritou, mestre, me socorre porque eu vou afundar. E num instante, imediatamente, Jesus foi até Pedro e segurou na mão dele e o puxou. E de repente aqueles dois entraram no barco e Jesus falou para ele, ô homem, pequena é a tua fé, por que tu te atemorizaste? Mas eles estavam ali seguros dentro daquela água e a Bíblia, dentro daquele barco, e a Bíblia fala que o vento forte cessou quando eles entraram no barco. Olha, meu querido, eu não sei você, mas eu aprendo muito com essa lição. Eu aprendo muito em adorar Jesus pelo poder que ele manifesta, que ele manifestou aqui na terra. Deixou tantos sinais de que ele era verdadeiramente o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu aprendo muito com Pedro. Aprendo com a ousadia daquele discípulo que não titubeou em ousar alguma coisa diferente. Diante daquela circunstância pavorosa, inacreditável, ele ousou ir ter com Jesus e ele conseguiu experimentar algo sobrenatural. Aí você fala, mas ele afundou, sim, mas até em Pedro afundando, ele conseguiu sentir a mão de Jesus ali o socorrendo. E eu aprendo demais com isso. E eu quero dizer para você,
Aprenda com Pedro, seja ousado, seja corajoso. Se alguma circunstância da sua vida aparecer para você, não tema, arrisque e vá pela fé em Jesus. Seja ousado, faça como Pedro. Não se atemorize, não ande para trás, mas tenha audácia, tenha coragem, tenha ousadia de experimentar algo. Não deixa o medo te paralisar, não deixa a circunstância de temor ou as pessoas que estão à sua volta não acreditarem em você. O problema é delas. Pedro estava no meio de 12, de 11, mas ele disse, não, essa é a minha chance. Se os 11 não querem, um quer, eu quero. E quem foi Pedro. Quem andou por sobre as águas, nem que tenha sido um pouquinho, foi Pedro. Quem afundou e foi socorrido imediatamente, milagrosamente por Jesus, foi Pedro. Pedro quem experienciou, Pedro foi quem viveu. Os que temeram e ficaram paralisados não tiveram essa história para contar. Então, que a ousadia de Pedro possa te ensinar alguma coisa, a ser valente, a não deixar a timidez e o medo te impedir de viver coisas novas, tremendas, profundas, coisas que só você e Deus vão poder testemunhar e contar. Que coisa maravilhosa! Eu imagino Pedro, depois de tudo, depois de ter respirado aliviado, de ter sido socorrido por Jesus, eu imagino quando ele fechava os olhos e ele imaginava, gente, eu andei por cima das águas, nem que por 2, 3, 5, 10 segundos, sei lá quanto tempo foi, mas eu andei sobre as águas e eu só não continuei porque o meu medo me paralisou, porque eu também sou humano, não sou perfeito, eu sou carnal. Mas quando eu precisei também, o meu Jesus me socorreu. Gente, que experiência maravilhosa. Que nós sejamos Pedro e aprendamos a ser assim nas situações difíceis da nossa vida. Em nome de Jesus, recebe essa palavra de inspiração e encorajamento para a tua vida. E eu aproveito. Deixa o like nesse vídeo se você gostou do conteúdo, compartilha ele com alguém que você acha que precisa ser encorajado e se inscreve no canal para você continuar aqui comigo e quando voltar encontrar mais conteúdo como esse, conteúdo de qualidade para a sua vida. Muito obrigada e até o próximo vídeo.